A florada está intensa na maioria das plantas no Polo Regional do Desenvolvimento do Agronegócio e deixou o cafezal com um colorido branco e verde. As primeiras flores foram verificadas no mês passado em diversas regiões do país. A estação meteorológica de Mococa registrou cerca de 75 milímetros de chuva no mês de setembro, o que contribui para a floração. Mas daqui para frente este setor vai necessitar de chuva para que o processo de produção da planta entre em outra fase, que é a dos chumbinhos. A situação que está se expressando hoje, na verdade, ela vem vindo já desde janeiro, fevereiro, que choveu na média, depois março, abril, maio, choveu abaixo da média. E isso chovendo abaixo da média, as temperaturas foram mais altas. Chegando agora no mês de agosto, que aqui naturalmente é um mês muito seco em Mococa, e se confirmou, que chove em torno de 10, 15 milímetros no mês, que não representa nada. Mas o café, como é uma planta perene, ele está sob essa situação toda de clima. E considerando que esse ano foi um ano de alta produção do café, a produtividade sempre demanda mais nutrientes e mais atividade da planta. Então esse período muito seco, já desde março, ele fez com que o café acumulasse pouca energia. Então plantas novas de café, inclusive, chegaram a estressar muito mais que plantas adultas, porque tem um sistema radicular menor, e então elas se estressaram, tem muitas folhas secas, e as plantas adultas que produziram muito também tiveram muitas folhas secas que vão cair, vão ao solo, e essas plantas não são ativas, essas folhas, elas não têm atividade para acumular energia para a planta. Então o que acontece agora? Nós tivemos uma chuva boa, agora em setembro, e que fez com que despertasse o florescimento do cafeeiro, que isso é normal acontecer nessa época. E esse florescimento ele vem com grande intensidade, e aparece muito porque as plantas estão muito desfolhadas, então há um predomínio de flor, um florescimento até exuberante, chama atenção. Mas a perspectiva de pegamento ela é pequena, devido à condição nutricional e de acúmulo de energia das plantas, e também agora na perspectiva de continuidade das chuvas. E que nós estamos aí pelas previsões, a chuva ainda deve se atrasar um pouco. Então isso depende do pegamento, certamente vai ser menor, porque é um ano de bienalidade negativa, né? Então vai produzir menos, e vai depender também da condição de precipitação que deve ocorrer nos próximos dias. Se não ocorrer e as temperaturas altas continuarem predominando, isso vai afetar a produção do café do ano que vem seguramente. Segundo ele, as plantas apresentaram outras floradas este ano, mas esta, do mês de outubro, pode ser a principal e vai determinar a produção de café da safra de 2021. Essa deve ser a florada principal, sim, porque as condições, porque o café precisa de um período de seca, não tão quanto aconteceu, que prejudica, mas é natural que ele tenha um período de seca anterior à florada, de forma que as gemas cheguem todas no mesmo estágio de maturidade. A chuva vem, juntamente com o abaixamento de temperatura que ocorre concomitante com a chuva, e provoca-se despertar, aí as gemas elas florescem, porque elas estão todas maduras ao mesmo tempo praticamente. Então esse florescimento deve ser o principal, porque as condições foram muito favoráveis ao florescimento, mas ainda deve ter mais alguns pequenos florescimentos, aí depende das mudanças climáticas. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, nas regiões de Garça, em São Paulo, e noroeste do estado do Paraná, ainda é necessário um maior volume de chuvas para a abertura da última floração. Vale lembrar, no entanto, que flores foram abertas em 80% dos cafezais destas duas praças em setembro, e o pegamento, até o momento, ocorre sem grandes problemas. Perspectivas, ainda mais com a influência de El Niño, de Laninha, Laninha que vai predominar esse ano, a Laninha traz alguma regularidade de chuva. Então nós esperamos que aí no meados de outubro a chuva se torne regular e crie condições boas para o desenvolvimento das lavouras, inclusive o café, cana, laranja e as culturas anuais que vão ser implantadas, que possam aí levar uma boa produtividade aqui para a nossa região. Assim como floradas significativas já abertas em todas as regiões produtoras de café arábica, o setor deve seguir atento ao clima. Caso o regime de chuva siga favorável para o pegamento das flores, as cotações externas e internas podem seguir em patamares mais baixos nos próximos meses.
visto que a safra do ano que vem será de bienalidade positiva para o café arábica. Segundo o Clima Tempo, chuvas são previstas para todas as regiões cafeeiras nos próximos dias. Na última semana, boas chuvas foram registradas nas regiões de Robusta, no estado do Espírito Santo e Rondônia, auxiliando na condição dos cafezais e pegamento das flores. Além disso, a boa notícia é que o Brasil terminou a colheita de café da safra de 2020, que ficou em mais de 62 milhões de sacas. Tem levantamento já, porque a safra já praticamente acabou no país, né? Então, as cooperativas, entidades vinculadas ao setor estão fechando a safra com 62 milhões de sacas. E tem algum café que não aparece, por algum tipo de comercialização, pequenos produtores que não aparece. Eu penso que, pelos dados, a nossa safra é maior que 62 milhões de sacas aí, que oficialmente foi levantado pela Conab.